Está começando mais um diálogo automotivo e hoje nós vamos falar sobre um mercado que movimenta 32,6 bilhões de reais por ano. Tá bom para você? Então fique aqui com a gente. E hoje o nosso assunto é o mercado brasileiro de automóveis antigos. É exatamente este nicho que movimenta essa verdadeira fortuna de 32,6 bilhões de reais ao ano. E para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o Roberto Suga, que é presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Suga, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no Diálogo Automotivo. Cláudio, obrigado você por dar a oportunidade da gente falar sobre este hobby, que é uma atividade cultural reconhecido pela Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que nos faz assim ter uma importância não só como hobby sobre preservação do automóvel, mas como uma atividade cultural, que é importante a gente ter esse reconhecimento. Com certeza. Explica pra gente qual é o papel na sociedade da FBVA. A ideia da federação foi criada na época, nos anos 80, dos colecionadores mais ativos, de poder ter uma entidade que seja representativa em várias esferas de governo, né? Até porque naquele momento ainda era muito lúdico, muito assunto de organizar eventos, realizar eventos, exposições. E o que acontece é que ao longo desse período nós começamos a ter algumas intercorrências do poder público, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui em São Paulo o assunto da inspeção de emissão de poluentes, né? O Controlar, na cidade de São Paulo. E foi importante a nós termos uma entidade que possa estar representando a comunidade para poder argumentar e defender os interesses da preservação do automóvel antigo e que esses veículos não tenham a restrição de circulação, né? E isso foi importante porque foi um alerta que aconteceu pontualmente em São Paulo, poderia se alastrar, mas efetivamente a federação teve um papel muito importante, foi em 97 para 98. Foi quando teve o novo Código de Trânsito Brasileiro. E isso determinava que os veículos deveriam ter alguns itens de segurança obrigatórios. E você fazer modificações em determinados modelos de épocas muito, muito antigos, você não vai trazer segurança, muito pelo contrário, você vai trazer insegurança para os passageiros, né, para os ocupantes do veículo. Por exemplo, você imaginar que era obrigatório a instalação do cinto de 3 pontos para um veículo fabricado nos anos 10, nos anos 20, onde ele é toda a estrutura do veículo em madeira revestida de chapa. Como é que você vai fazer a ancoragem desse cinto? Eu vi gente, inclusive, Suga, furando os bancos dianteiros para colocar o encosto de cabeça com aquelas hastes de metal no meio da espuma. Quer dizer, se você toma uma batida e joga a cabeça para trás, aquilo a ferragem vai te furar as costas, né? Eu vi muito isso na época. Então, bem lembrado tudo isso que você está colocando, porque foi um momento que, claro que o legislador, né, o órgão de trânsito, pensou de uma forma muito genérica, né, não nas exceções. Então, nós termos uma entidade que possa lá representar esta comunidade e poder fazer essas colocações técnicas, né? Nós estamos falando de assuntos técnicos de segurança veicular, fez com que nós tivéssemos, então, um pedido junto ao então Departamento Nacional de Trânsito de que nós pudéssemos não ter a obrigação de instalar esses itens de segurança que se entendiam como de segurança. O nosso argumento foi inclusive orientado pela Federação Internacional de Véhicules Anciens com sede em Paris, a FIVA, que é o órgão máximo mundial do antigo mobilismo. Eles passaram por essas situações também na Europa e tiveram que argumentar tecnicamente para ser exceção. Então, eles afirmaram o seguinte: os veículos foram produzidos, homologados e comercializados atendendo os requisitos de segurança de sua época. E, portanto, ele deve preservar sua originalidade nesse sentido. Quaisquer modificações que você venha
ter no veículo, você não pode afirmar que ele é seguro, pelo menos na época. Então foi com esses argumentos que nós conseguimos então que uma minuta orientada pela FIVA junto à Federação Brasileira de Veículos Antigos, nós pudéssemos ter a resolução 56, que é o que hoje regulamenta os veículos de coleção com pelo menos 30 anos. Agora, explica para a gente essa cifra espetacular de 32,6 bilhões de reais. Da onde vem e para onde vai esse dinheiro? Pois é, nós tínhamos uma ideia, mas não nessa dimensão. Quando a FIVA teve, em 2012, 2013, começou a sofrer pressão dos vários países que estavam tendo restrição de circulação de veículos nas grandes capitais, por exemplo, Portugal, então Lisboa, Paris e outras capitais, Madrid, começaram por achismo. Então a opinião pública afirmava que o veículo antigo era um veículo inseguro, poluente, que podia trazer acidentes, sofre avarias mecânicas, atravanca o trânsito das grandes cidades europeias. A FIVA, então, para contra-argumentar, tinha que ter algum documento mais científico, né, estatístico. Foi quando ela contratou uma empresa tradicional de estatísticas e pesquisa de mercado, que é a GfK, da Alemanha, que eu já fiz até respostas a questionamentos deles em companhias aéreas, serviço de companhias aéreas. Eles fizeram para a FIVA contratou essa pesquisa socioeconômica em 14 países da Europa. Isso fez com que apresentasse, então, indicadores estatísticos em cima de pesquisa dos colecionadores, pesquisa junto às companhias de seguro, junto às oficinas mecânicas, junto aos clubes. Então, eles fizeram uma pesquisa socioeconômica que conseguiu mostrar exatamente o que não era verdade, né? Então, você, da frota de carros, daquele contingente de frota de colecionadores que foram entrevistados, daquela frota lá, 1% sofreu acidente. E desse 1% e nenhum de vítimas fatais. Com relação à manutenção, foi feita também uma estatística, uma pesquisa, entrevistas com os colecionadores e verificaram que os colecionadores mantêm os seus carros em perfeitas condições. E também junto aos órgãos de trânsito dessas capitais também foram verificados quais eram os carros que poderiam estar tendo avarias nas vias públicas dessas capitais e verificaram que não eram carros antigos. Eram carros velhos. Então, essas diferenças começaram a provar que esse mercado, esse segmento aí, não era uma verdade o que a opinião pública estava afirmando. Então, o poder público reverteu essa situação. Então, hoje você tem circulação de veículos antigos nas capitais europeias. Quer dizer, o carro antigo ele não é vilão do trânsito nem da segurança. Não. Então, é isso que é importante. Fez com que a gente tivesse essa estatística para que em algum momento aqui no Brasil pudéssemos ter talvez alguma restrição de circulação, né? Então nós pudéssemos ter um documento que prova isso na Europa. E felizmente a FIVA tomou a iniciativa dado o sucesso disso, né, para que a gente possa, dentro do slogan da FIVA, que é preservar, promover e permitir que as pessoas possam ter os carros circulando, eles pensaram em todos os países no mundo, ou pelo menos nas regiões, para que a gente pudesse estar municiado se eventual ação do poder público pudesse restringir a circulação. Então, teve uma iniciativa deles de fazer uma pesquisa durante a pandemia, as entrevistas junto aos colecionadores brasileiros. Muito bem, estamos conversando aqui com Roberto Suga, presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos. A gente volta já. Para qualquer viagem, qualquer motorista, qualquer carro ou qualquer estrada, nós somos os melhores amortecedores. Monroe Amortecedores.
Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado, e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfil. O futuro é Techfil. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, conversando hoje com Roberto Suga, e o assunto é o mercado cada vez mais próspero de automóveis antigos no Brasil, né, Roberto? Você tem, claro que você tem, a ideia de quantos carros antigos a gente tem em circulação no Brasil, e o critério seria veículos com mais de 30 anos para entrar nessa classificação? Inclusive quando foi apresentado primeiros indicadores dessa pesquisa socioeconômica da FIVA, nos assustou. Então, eu também quis fazer uma checagem junto com o coordenador da pesquisa. E a checagem, obviamente que ele fez levantamento junto a informações, dados oficiais. Então, Ministério da Infraestrutura, Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, Anfávia, Sindipeças, eles fizeram um levantamento e verificaram qual é o tamanho desse contingente de carros antigos. Na verdade, não são todos restaurados, mas é o potencial de carros antigos nesse período que eles fizeram a pesquisa, com mais de 30 anos, chegou a um universo de 3 milhões e 200 mil carros com mais de 30 anos. Isso não significa que esses 3 milhões e 200 são todos eles preservados ou conservados ou restaurados, mas existe um potencial em função dos registros desses carros, registros oficiais desses carros ainda licenciados. São 3 milhões e 200 mil carros com mais de 30 anos de idade em circulação. Né? Isso. E a gente que acompanha o mercado de perto vê que muitos desses carros estão sendo recuperados por restauração. Né? Hoje em dia, um carro antigo, mesmo que seja um carro rodado, um carro de uso, ele tem despertado o interesse dos colecionadores que têm investido muito em recuperação de carros, porque no passado a gente não procuraria, né? Inclusive, assim, para nós aqui, a indústria de peças de reposição do Brasil, é importantíssimo mostrar que até quando nós tivemos a Resolução 56, nós estávamos falando de veículos de coleção emplacados com veículos com placa preta na época, os veículos anteriores a 68. Hoje nós estamos falando de veículos de coleção com mais de 30 anos, são os veículos de 92 para trás. Quando você fala de 92, você já vê um contingente de carros da indústria nacional que estão sendo preservados e restaurados, visto que nos grandes eventos de carros antigos no Brasil, cada vez mais o universo de exposição desses carros são dos carros nacionais. Então, a indústria de reposição da indústria dos veículos nacionais cada vez avançando com mais importância. Né? Então, é importante que a indústria de reposição comece a vislumbrar esse mercado, porque as pessoas estão preservando, tem uma questão de memória afetiva, as pessoas que hoje têm poder de compra, poder de participar do hobby, estão na faixa dos seus 30 aos 40, 50 anos, que é exatamente os carros que eles têm memória afetiva. Exato. Que é a indústria nacional, né? Que eu acho importante até as montadoras pensarem, algumas a gente sabe que tem, até plantas até para fabricação de peças de estamparia, de lata, e a gente vê a importância de que new old stock, que são as peças originais de época, cada vez mais escassas. E a gente vê que precisa atender uma demanda cada vez maior aí de colecionadores. Exatamente. As peças novas de estoque antigo têm sido vítimas, vamos colocar entre aspas, né, de um movimento de especulação muito forte em que esses vendedores passam nas concessionárias e recolhem tudo. Né? Isso já não é de hoje.
Agora, Roberto, em relação a essa cifra dos 32,6 bilhões de reais que este mercado movimenta, qual é a parcela relativa à manutenção desses veículos? Conservação, manutenção, restauração, nós estamos falando da metade. 16 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito também, dinheiro. Né? É um mercado muito grande. É um mercado muito grande. E como eu disse, né, como você está avançando com os 30 anos, esse ano é 92, ano que vem são os carros 93 para trás e assim por diante, é o período onde o Brasil teve um crescimento e teve uma demanda de indústria nacional de veículos, consumo de veículo nacional muito grande. Então a indústria de reposição desses veículos também vai ser, de peças de reposição, vai ser muito importante para atender os colecionadores. Pois é, quando a gente fala em indústria de autopeças, a gente precisa de escala, né, para viabilizar, embora existam também indústrias de pequeno porte e algumas indústrias ainda mantêm alguns produtos em circulação, né, na linha de produção, mas você enxerga, na prática, este mercado como um nicho real para toda a cadeia de mercado de reposição, indústria, distribuidor, varejo e oficina, ou realmente isso tende a ficar restrito no nicho de fornecedores de peças e prestadores de serviço específicos para este nicho? Não acredito, até porque, assim, nossa geração conseguiu ver a evolução da qualidade dos veículos da indústria nacional. Quando você pegava um carro anterior nos anos 70, quando você não tinha aqueles serviços de preservação, de proteção de chapa e pintura, você tinha uma deterioração muito forte da parte de lataria. A qualidade da chapa era muito ruim. Hoje você vê carros produzidos nos anos 80, 90, né, que você vê que são carros que poderiam estar deteriorados, mas não estão deteriorados na sua apresentação. E você precisa de quê? De itens de manutenção, sejam mecânicas, suspensão, freio, motor, câmbio, e a parte estética, que é a parte de lanternas, detalhes, frisos, para-choques, piscas e assim por diante. Que eu vejo que talvez a gente possa seguir um mercado como o mercado norte-americano. Então, se você fala que precisa de escala, então por que a gente não pode ter empreendedores de fabricação licenciados para peças que para uma grande produtora de autopeças não seja de interesse, mas que licencie empreendedores que possam reproduzir, que possam produzir peças de reposição, não só para o colecionador, porque a gente vê que temos uma frota de carros de uso muito bem preservados, né? Talvez o momento que a gente venha com um programa de renovação de frota, talvez isso possa prejudicar, mas eu acho que no momento nós temos muitos carros ainda de uso, né, que as pessoas acabam preservando de coleção, mas são os carros de uso e que precisam de peças de reposição. Você falou no mercado americano, é um belo exemplo, uma bela inspiração, porque lá nos Estados Unidos a gente acha absolutamente qualquer coisa para quase qualquer carro, sim, desde o Ford 29, sim, Impala 68, eu acompanho isso também. Não tem dificuldade nenhuma para um restaurador nos Estados Unidos manter o carro nas condições originais, né? Por exemplo, se você tem uma indústria grande de algum segmento de autopeças que para ele não interessa, porque não tem grande escala dentro do tamanho da fábrica deles, que ele licencie um empreendedor e que ele possa fabricar numa escala menor, mas que possa atender essa demanda, né? Eu acho que começa a ter este movimento de tentar ter iniciativa de empreendedores para fabricar essas peças de reposição, que não é mais interesse de uma grande indústria. Muito bem, nós estamos conversando aqui com Roberto Suga, presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Automotores. Falei certo? Antigos. Opa, tá vendo? Automotores é a Anfávia, né? Antigos automotores. Isso aí. Para chegar num acordo com todo mundo. A gente já volta aqui e continua conversando com o Roberto Suga. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD Consultor de Vendas na Cata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo e vencedor. Descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas na Cata e transforme suas vendas.
Bolota ficou tão surpreso quando percebeu que o carro do seu dono não fez mais aquele barulhão entrar na garagem que até preparou uma surpresa. O famoso prêmio não fez mais do que obrigação. Já estava na hora de colocar amortecedor Cofap, amigo. Conforto e segurança que merecem um troféu. Amortecedor é Cofap. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo. O assunto hoje é carro antigo, preservação de carro antigo, manutenção de carro antigo, né, Roberto? Bom, vamos para o mundo real. Você abriu algumas perspectivas muito interessantes aí para pequenos empreendedores. Quem sabe enxergam aí uma oportunidade de negócios. A gente sabe que essas peças estão extremamente valorizadas, né? Uma peça para carro antigo hoje, seja de acabamento, seja mecânica, ela é caríssima. Então, com certeza tem uma margem de lucro muito interessante aí à disposição de quem quiser empreender. Mas no mundo real, como os colecionadores têm conseguido obter as peças de reposição, seja mecânica, acabamento, lataria. Lá em Lindóia, a gente vê a feira que eles chamam de feira de pulga, mercado de pulgas, né? Tem muita peça usada lá, tem peça nova também, mas a movimentação na feirinha é muito maior do que, por exemplo, a área de exposição dos automóveis. Vai todo mundo ali atrás de peça de antiguidade, né? De que forma o colecionador está se virando? Exatamente isso. Ele tem que procurar garimpar junto ao que nós temos aí de oferta desses comerciantes que conseguem garimpar em estoques antigos de loja de autopeças, concessionárias, aquilo que não é de interesse de alguns comerciantes tradicionais de autopeças, que não tem essa penetração no mercado de colecionadores, é onde que vai se buscar. Agora, você sabe que aí são valores bem significativos, né? Mas isso também reflete o que acontece também em outros mercados. Eu falo dos Estados Unidos porque é um mercado muito grande, a gente se espelha muito ao mercado norte-americano, mas o que acaba acontecendo é que chega um momento que você tem mais carros sendo restaurados do que peças disponíveis e vai rareando, né? Aí quando você tem alguns modelos onde você tem um contingente maior que foram produzidos ou que tem um contingente maior de interessados em restaurar, é onde o empreendedor, que eu acho que de produtos de autopeças que possam ser licenciados dos grandes fabricantes, possam atender essa demanda, né? Para tentar atender isso, porque você já não encontra mais o que tem por aí, né? Que é fabricado na época ou peça usada. Então assim, não posso te falar exatamente o que, mas a gente sabe de alguns modelos de automóveis aí que você tem uma demanda muito grande e que você não tem mais oferta de peça, né? Então, acaba tentando se restaurar as peças usadas, às vezes até deterioradas, porque você não tem como conseguir uma peça nova, uma peça em bom estado, né? Certo. E estendendo essa questão para as oficinas, a parte de manutenção. Nós tivemos no Brasil, até a metade dos anos 90, uma frota essencialmente carburada, né? Quando veio a injeção eletrônica, no final da década de 80, foi um processo gradativo, não foi de uma vez, mas parece que essa cultura de carburador que foi estabelecida aqui durante tantos e tantos anos se perdeu, né? Hoje é muito difícil achar numa oficina convencional um profissional que faça uma limpeza de carburador ou que consiga regular um carburador. A parte de manutenção, qual é hoje a oferta de mão de obra que existe para os proprietários de carros históricos? Cada vez mais difícil. Confesso que você começa a ter uma dificuldade de ter profissionais, uma pessoa que nunca teve carro antigo, e ele vai se pôr a resgatar por memória afetiva algum carro de sua época carburado, e ele está acostumado a pegar o seu carro de uso, que é um carro que ele tem garantia de 2 anos, 3 anos, e depois ele substitui o carro, então ele só põe o carro, agenda, vai na concessionária da marca do carro dele, faz a revisão, pega e não tem mais um mecânico de seu carro, né? Porque as pessoas acabam se acostumando com essa troca de carro tecnológico, né? E não tem mais um mecânico que mexe em carburação e outros sistemas mais convencionais de mecânica.
Então você acaba tendo uma dificuldade de quem não está envolvido de tentar identificar. É onde eu acho que é importante o convívio com os colecionadores, com esses eventos, nos clubes de carros antigos, porque assim ele consegue ter um intercâmbio de informações. Agora, efetivamente, você falar de que existe cada vez menos profissionais para isso é uma das coisas que a Federação Brasileira, inclusive, pensa muito fortemente, de que a gente precisa estimular, motivar alguns jovens, que principalmente os jovens carentes, que não tem uma identidade de profissão ainda, não sabe que profissão deve ter e que gosta de automóvel, ele poder se dedicar. E você não tem hoje assim, um curso relacionado à restauração de carros. E a Federação Britânica de Veículos Antigos tem, né? Então, como o Brasil é um dos 80 países membros da Federação Internacional de Veículos Antigos, a gente tem esse intercâmbio de informações. E lá na Federação Britânica tem mais de 38 mil profissionais que foram capacitados em restauração de automóveis antigos, né? Então, você tem um mercado importante, você tem profissionais que são absorvidos por esses colecionadores em seu serviço. E aqui no Brasil nós temos uma carência, só que nós precisamos deixar de ter os trocadores de peça e começar a capacitar a mão de obra para ser esses profissionais que sabem mexer em automóveis antigos. Então, nós estamos trabalhando, inclusive junto com a Embaixada Britânica, para que a gente possa ter esse intercâmbio de curso de lá aqui no Brasil, para a gente tentar trazer o curso de lá para um grupo de jovens que depois eles serão talvez os disseminadores dessa experiência, a gente ter novos profissionais, jovens que possam se dedicar a isso. Existe uma parcela até grande de carros importados antigos, em que você tem a dificuldade maior para peça, até para manutenção, mas se a gente levar em consideração apenas os carros nacionais, a mecânica é muito simples e todos eles, em algum momento, já passaram por aquelas oficinas, né? Então, uma coisa é você tentar converter uma oficina que trabalha só com o antigo para trabalhar com um carro novo, que iria exigir compra de scanner, compra de equipamentos. Sim. Agora, você tem uma oficina bem equipada, para passar a mexer num carro antigo, basicamente dotado de sistemas mecânicos, é muito mais fácil, né? Você entende que falta um pouco de percepção desse mercado, porque quando você... Eu vou até dar o exemplo do mecânico que cuida dos meus carros, né? Os antigos e os novos, e ele trabalha indistintamente com os dois. E a oficina dele é sempre cheia de carros novos e carros antigos. E as pessoas levam os carros antigos lá porque sabem que ele cuida dos carros antigos tão bem quanto cuida dos carros novos. Então, talvez falte um pouquinho de percepção de que existe um mercado aí muito interessante. Sim, só que essa geração do seu mecânico, do meu mecânico, está com 50 anos para mais. Não é o meu. O meu deve ter uns 30 anos. Ah, então tá bem, mas não é... Isso é exceção. É exceção, porque a maioria dos mecânicos que hoje trabalham, os meus mecânicos que trabalham com carros novos, seminovos ou antigos, eles estão com mais de 50 anos. Né? E você não tem essa nova geração que teve essa experiência de oficina de mexer com carros carburados, mexer com um sistema de freio convencional, câmbio dramático, né? Então, é essa mão de obra que a gente está se perdendo ao longo do tempo e que nós temos que tentar resgatar jovens para poder absorver esse conhecimento. Roberto, tem mais alguma informação que você acha interessante passar a respeito dos resultados da pesquisa? Não só, eu acho que esse número que nós falamos, que metade dos 32 bi, que são de manutenção, preservação, restauração, manutenção, mas é o mercado de compra e venda de carros antigos. Nós estamos falando de alguma coisa em 12 bilhões de reais de negócios que acontecem de compra e venda. Então, sim, nós temos um mercado que está aí consumindo serviços, mas nós temos gente também comprando, importando carros antigos. Em qualquer ponto é um mercado de alto poder aquisitivo. É um mercado crescente, né? É um mercado grande que eu acho que o setor eu acho que nós temos uma oportunidade dentro do Antigo Mobiliário de vários negócios. Acho que para profissionais, para empreendedores, preservadores, home care, indústria de home care, lubrificantes voltados ao carro antigo, que são específicos para motores antigos, tradicionais, de ferro fundido, que lá fora tem, e aqui no Brasil nós não temos. Então, que eu acho que pode ter
empreendedores profissionais que possam se dedicar a esse segmento. Eu quero fazer uma última pergunta, que é um assunto muito caro ao nosso mercado de reposição automotiva. Você falou no primeiro bloco, por cima, que é a inspeção veicular, tanto técnica quanto a inspeção ambiental, né? Por que, na sua visão, o carro antigo não tem necessidade de passar por essas vistorias? Primeiro porque, pela pesquisa da socioeconômica da FIVA, nós estamos falando de que esses veículos rodam, em média, 1.300 km ano. Quanto um carro de uso convencional roda por ano? Em média, 10 mil quilômetros. Então, o carro antigo anda 1.300 anos. Né? Então, você tem um uso muito menor de um carro antigo. Né? Você colocar ele no mesmo critério de avaliação de emissão de poluentes e você disser que esse carro não pode circular porque ele não tem o mesmo nível de emissão de um carro moderno, óbvio. Né? Então, por isso que a gente tem sempre colocado de que o veículo antigo ele deve ser mantido nas suas características originais, porque ele atendia os requisitos de segurança de sua época, emissão de poluentes de sua época. Né? Se você restringir a circulação, você está restringindo um hobby, você está restringindo um mercado cultural que é importantíssimo, que a Unesco reconhece isso, que é o grande âncora que a FIVA tem trabalhado. Falou, os veículos têm que estar em movimento, proteger, preservar e promover o automóvel antigo, e circulando. Né? Porque senão nós vamos ter objetos parados em museus, desestimulados a circular, quando na verdade tem toda uma história da indústria, a história da evolução, do design, da mecânica, tudo que nós temos aí, que é o que hoje nós estamos consumindo, aquilo que foi ao longo de mais de um século. É um patrimônio cultural que patrimônio precisa cultural ser preservado, né? E estabelecer parâmetros e exigências absurdas para um carro antigo significa também um estímulo à gambiarra, né? Como nós conversamos no primeiro bloco. Roberto Suga, muito obrigado por ter vindo, trazer essas informações interessantes, bastante raras aqui no ambiente do mercado de reposição, e eu tenho certeza que o pessoal gostou muito da sua participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar de um assunto que é importante a gente ter esses carros funcionando, circulando, sendo preservados e promover eventos culturais e, mais do que isso, né, o turismo que tem movimentado no Brasil todo em função do carro antigo. Com certeza, e também passar uma oportunidade de negócios aí para empreendedores do varejo, da distribuição, da indústria, das oficinas mecânicas e funilarias e pinturas, enfim, funilarias e pintura. É uma oportunidade interessante para quem quiser empreender, investir em novas oportunidades. Conversamos assim com Roberto Suga, presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos, que participou deste diálogo automotivo. A gente volta na próxima segunda-feira. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário e seja membro do canal. Continue acompanhando a programação da ATV, novidades todos os dias. Até a próxima.